Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje aqui em Irecê está frio, bem frio, nublado. Inclusive, quando o clima está assim, eu não posso nem abrir a geladeira, porque eu já sinto a garganta. Eu evito tomar gelado, qualquer coisa. Está muito frio hoje. Frio, frio. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês nesse livrinho, que eu gostei tanto desse livrinho aqui. Olha, palavras de sabedoria, palavras de conforto, orientação e solidariedade. Pensamentos inspiradores, do autor R. Nascimento. Está escrito assim, R. Nascimento. Eu até gravei algumas mensagens lendo nesse livrinho, porque eu gostei muito. Achei tão profundo. E aqui na página 219 diz assim: busque seus sonhos com sabedoria, não com soberba e nem por vaidade, mas por amor e por humildade. Não deixe de viver os momentos bons de hoje por causa do futuro. É sabedoria viver um dia após o outro, mas não deixe morrer seus projetos para o amanhã. Inspirado em Tiago 4, 13 e 17. Viva o hoje, aproveite o hoje. Não deixe morrer os seus projetos, e principalmente quando você sabe que é um projeto de Deus para você, não deixe morrer. E também você não deve ficar ansioso ou ansiosa pelo futuro, porque o futuro ainda vai chegar. Deus já está lá no futuro, Deus está providenciando tudo. Então nós devemos pensar no nosso hoje, no nosso agora, e nos preparar para o futuro sem ansiedade, sem temor e com fé em Deus. A página 220 diz assim: se você vive uma vida corrida e não há tempo para refletir sobre os feitos do seu dia, se o que fez foi bom para você e para os outros, ou se feriu alguém, então está sendo atropelado sem sentir a dor. A reflexão traz a cura ao coração do homem bom, e quando sente que falhou, se arrepende. Atos 8, 22. Quando sente que falhou, se arrepende. O Espírito Santo de Deus aponta, sabia? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós sentimos um incômodo no nosso coração. Eu mesmo sinto. Na hora ou no outro dia, eu sinto aquele incômodo, aquele arrependimento. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse assim cobrando. Você fez algo errado, você falhou, você feriu alguém, você me desobedeceu, você agiu de maneira incorreta. Então, quando você é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você percebe, você sente, porque é Deus incomodando para você se arrepender, pedir perdão, mudar. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona nesse sentido também, de cobrar quando estamos fazendo algo errado. Na página 222 diz assim: como um artista que pinta em suas telas lindas paisagens e obras que ficam para a história e são muito valiosas, assim devemos pintar as obras da nossa vida. Deus nos deu a tela e deu também todo o material necessário para que pintemos a mais bela obra no decorrer da nossa existência. Pinte com o coração e retoque com o amor, para apresentá-la àquele que a encomendou, o seu Criador. Mateus 5,16. Gente, cada mensagem mais linda do que outra. Eu vou compartilhar de vez em quando aqui. Eu tenho muitos livros, eu tenho o hábito da leitura, eu gosto de ler. E principalmente livros da área da educação, minhas bíblias de estudo, o dicionário bíblico, eu gosto de ler. E assim, eu tenho alguns livros relacionados à área da educação que eu nem abri em plástico, e que eu abri e não li. Que aí o corre-corre do dia a dia eu não priorizei esse momento. Minha vida é corrida, muita gente precisa de orientação, de conselho, de ajuda, e eu gosto de fazer isso. Então, quando eu não trabalho de maneira presencial, eu estou no WhatsApp, eu oro, eu aconselho pelo WhatsApp. Então, assim, e sou dona de casa, tenho 2 filhas, 2 netos, é toda uma situação. A Avivar toma muito do meu tempo e eu amo demais, eu amo. Gente, eu me sinto tão bem no Ministério Avivar e no meu trabalho na Avivar, me sinto tão realizada. Esses 20 anos da história da Avivar na minha vida, gente, é a maior parte da minha história. Se você quer conhecer mais da minha essência, a minha vida, os segredos do meu coração, basta conhecer a história da Avivar, porque esses 20 anos da minha vida foram os melhores, onde eu mais conheci a Deus. E no meu passado, eu vivi situações assim. Deus ia ministrando através de vivências, experiências, situações.
E aí me fazendo compreender o propósito, a missão, a visão. E aí eu ia entendendo através das situações. E isso acontece com a maioria das pessoas. Somente nos últimos 2 anos eu senti a intimidade mais profunda com Deus. Deus decidiu intervir, me chamar para perto dele, me mostrar mais o lado Deus amigo, que eu falo sempre. E aí eu percebi muitas mudanças. E nesse sentido, nesses 2 anos para cá, é que aconteceu de forma mais assim, íntima, como diz nas promessas, intimidade profunda com o seu Deus, está escrito nas 12 promessas também. Então, hoje eu tenho essa intimidade profunda, mas nem sempre foi assim. E nos últimos 2 anos eu senti mais intimidade, Deus mais próximo. Gente, eu sei que é quase inacreditável, eu sei que é algo, eu acredito que é algo muito raro, mas Deus, ele faz desabafos para mim. Deus me fala o que ele está sentindo, o que está pensando. Deus me revela segredos do coração dele mesmo. É algo incrível demais. E isso está acontecendo comigo de uma forma mais profunda nos últimos 2 anos da minha vida. Antes não era assim. Então, assim, eu comecei a buscar mais, a entender, a sentir o chamado de Deus e a conhecer mais o lado do Deus amigo da Bíblia. Desse Deus maravilhoso, desse Deus carismático, cativante, que me conquistou e me conquista a cada dia. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito que tem gente que tem dúvidas. Com certeza, tem. Porque o mistério de Deus não tem lógica e fica difícil compreender. Eu que vivencio, às vezes eu fico assustada e oro e peço confirmação a Deus, Deus me confirma. Mas para mim é mais fácil, porque eu estou recebendo diretamente da fonte, o próprio Deus se revelando a mim. E outras pessoas que acompanham a história, às vezes surgem dúvidas. Então eu gostaria aqui de explicar algo por meio de perguntas e respostas. É uma estratégia interessante que os pedagogas utilizam. Fazer perguntas e respostas para ajudar a explicar melhor o assunto. Então, esse barulhão aqui na rua, desculpa, de carro, moto, hoje aqui, o movimento tá grande hoje aqui na minha rua. Então, assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, que eu acredito que tem gente que tem dúvida, e vou responder dentro da palavra. Deixa eu passar logo esse carro aqui, que tá muito barulho. Só um minutinho, tá? Pronto, mas senão não vai dar pra ouvir nada, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui e vou responder. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler na Bíblia e te explicar os mistérios de Deus nas páginas da Bíblia, ok? Para a seguinte pergunta, Cleia, você fala muito em avivamento, que é uma avivalista, o avivamento futuro, e fala que isso é bíblico. Sim. E você fala também de união de propósitos em laços de amizade e também laços matrimoniais para casamento. E que Deus revelou isso para você, revela nomes, segredos do coração? Sim, a resposta é sim. Mas você pode provar isso em texto da Bíblia. Você pode ler o versículo e explicar nas entrelinhas os mistérios de Deus? Sim. Em um único capítulo da Bíblia, que eu não vou explicar o capítulo todo, eu posso te mostrar, responder essas 3 perguntas. O avivamento, laços de amizade, gerados no coração do próprio Deus, e laços matrimoniais, que é algo para o futuro, e que Deus já citou o nome das pessoas para mim, eu sei as pessoas envolvidas. Então eu vou ler aqui e tentar explicar para você, tá bom? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode depois meditar, ler diretamente na sua Bíblia e pedir confirmação ao Senhor, ok? Eu vou ler Ezequiel, capítulo 37, alguns versículos, ok? Eu vou ler só alguns, até porque eu já fiz estudo aqui, inspirado em Ezequiel 37. Deus já ministrou no passado, para mim, alguns mistérios, mas recentemente ele ministrou mais profundo outras partes de Ezequiel capítulo 37. O tema é a visão de um vale de ossos secos. O cenário que ele viu, que Ezequiel viu, era de um vale cheio de ossos sequíssimos, que já tinha muito tempo que estava lá. Muito seco mesmo, ou seja, uma situação de morte, tristeza, desesperança, um vale de ossos secos, sequíssimos, sem vida, que parecia o contrário de avivamento, de morte. E na profecia ele fala, filho do homem, fala aos ossos, profetiza aos 4 ventos. Nesse capítulo de Ezequiel 37, fala do passado e do futuro também. A parte do futuro, desculpa gente, a parte do futuro é a promessa do avivamento que eu falo sempre, a restauração de todas as coisas, a restauração do Israel de Deus. A linguagem metafórica para o Israel aqui é o povo de Deus. Dentro desse mesmo capítulo, está falando da profecia da reunificação escatológica que eu falo sempre nas minhas mensagens,
A profecia da reunificação escatológica fala de laços de amizade, fala de laços matrimoniais e está falando do avivamento. Vou explicar apenas alguns versículos, ok? Porque o capítulo todo vai tomar muito tempo, eu tenho muita coisa para fazer hoje, tá? Ezequiel 37, versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E nós estamos cortados, ou seja, sem esperança, sem vida, ossos secos. E era um vale muito grande, cheio de ossos secos. O versículo 14 diz assim: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aqui, e porei na vossa terra. Aqui está falando da renovação escatológica. Versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Presta atenção. Linguagem metafórica, José, vara, linguagem metafórica. Tem algumas palavras no texto que, se não colocar essas palavras, fica vago e sem lógica. Então, você não deve interpretar ao pé da letra. É uma metáfora, entende? Preste atenção aqui no versículo 17. Ajunta um ao outro para que se torne um. Ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. Aqui está falando de união de propósito para laços matrimoniais. Um só é o mesmo que uma só carne. Então aqui está falando do futuro, aqui é a parte que ainda não se cumpriu no contexto do avivamento, presta atenção. Versículo 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significa essas coisas? Versículo 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Presta atenção no finalzinho do versículo 19. Uma só vara e elas farão uma só na minha mão. Uma só carne. Aqui diz respeito à união de propósito para laços matrimoniais, para casamento. E aqui está falando do que acontece na lua de mel de um casal. Acho que não precisa entrar mais em detalhes, né? Uma só carne é nesse sentido. Porque a união em laços de amizade não pode, de forma alguma, acontecer uma só carne. Apenas no casamento. Então, isso aqui foi o próprio Deus que ministrou para mim que significado é esse. Mistérios de Deus nas entrelinhas das páginas da Bíblia. Para Deus provar que Ele está revelando isso mesmo, que Ele está direcionando o futuro, Ele está movendo, Ele está trabalhando nas emoções, nos sentimentos, preparando para grandes mudanças em um curto período de tempo. Continuando aqui. Versículo 20, e os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Profecia da reunificação escatológica. Reunir grupos, reunir povos em laços de amizade e laços matrimoniais. Até o momento, laços de amizade, Deus já ministrou no plural para mim. Apesar de que tem duas pessoas específicas que serão os mais amigos, sendo ainda Jonas e Davi, mas tem muitos. Laços matrimoniais, até o momento, Deus só ditou para mim o nome de um casal. Eu acredito que Deus faz isso com outras pessoas, sim, eu tenho certeza. Mas até o momento eu sei em laços de amizade pessoas e em laços matrimoniais apenas um casal que eu sei exatamente o nome. Se você me perguntar, claro, o que eles têm em comum? Bom, eu acho assim, eles têm idade um pouco diferenciada. E eu acredito que em comum é o amor a Deus, a abertura às coisas espirituais, o temor a Deus, o querer fazer a vontade do Senhor acima de tudo e todos, né? Uma experiência de vida, de suportar muita coisa, de vencer desafios, de coragem, de fé, de perseverança, visão parecida, entende? Eles são visionários, ela é uma mulher visionária, ele é um homem visionário. Então, a união de propósito, nesse sentido, tem muitas semelhanças e Deus une os propósitos. Ok? Eu li o versículo 21, agora eu vou ler o 22. E deles farei uma nação na terra e nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Tu tá vendo aqui que está falando da reunificação escatológica? Não irão se dividir. Deus é um Deus que une. A união faz a força, entende? Então Deus vai unir
Então, para isso, ele cria toda essa situação aqui na cidade de Irecê, porque esse avivamento grandioso vai começar aqui. Ok? O versículo 24 diz assim: e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Aqui é o Davi da geração escatológica. Ele sabe que ele representa essa figura, é o Davi da geração escatológica. No sentido desse Davi, é união em laços de amizades, que inclusive Deus considera muito, para Deus isso é importante, em relação à união em laços de amizade. Se você me perguntar, Cleia, união em laços de amizade em pessoas do sexo oposto, pode, mas tem que ter um certo cuidado. Eu já falei isso em outros vídeos, tá bom? União em laços de amizade com pessoas do sexo oposto deve evitar o máximo possível o contato físico. É melhor o cumprimento só pegando na mão. Evita conversar em lugares isolados, porque escandaliza e porque também é difícil para o homem. Principalmente se for união em laços de amizade com mulheres muito lindas, modéstia à parte. Então, assim, é mais difícil para um homem. Todo mundo sabe que uma das maiores fraquezas do homem é a mulher, ou o poder, a riqueza, o dinheiro, a mulher, é difícil demais para o homem. Então tem que ter consciência, se Deus faz isso, união em laços de amizade com pessoas do sexo oposto, tem que ter muita prudência, cautela, sabedoria, discernimento, temor a Deus e evitar aproximação demais. Porque Deus faz com o propósito de aconselhamento, entende? Oração, inspiração, que tem gente que inspira pela fé, e outras coisas relacionadas principalmente ao avivamento, que esse é o propósito de Deus. O que está no coração de Deus é esse grandioso e gigantesco avivamento, que está profetizado em Joel 2, Ezequiel 37, Apocalipse a partir do capítulo 21, e vários outros textos da Bíblia no Antigo Testamento. Tem vários textos falando desse avivamento, que vai começar no lugar de crescer. Ok? Aí o versículo 26 diz assim: e farei com eles um concerto de paz, veja, aliança, pacto com Deus, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É um pacto, é uma aliança com Deus, semelhante era com Noé. E isso envolve amizades e também, como eu falei sempre, em laços matrimoniais. Versículo 28, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, o último versículo diz assim: Deus santificar. O caminho, gente, é um caminho de renúncia, de santidade, entende? Tudo isso que Deus está fazendo é maravilhoso, é algo magnífico, é algo extraordinário, mas tem que ter muita cautela e prudência, esperar o tempo de Deus, a forma de Deus. É o tempo e o modo do Senhor, não meu, não seu, não de ninguém, porque só Deus tem um martelo na mão, Ele é o juiz, Ele dá a última palavra na história, entende? Então, se você ama a Deus como eu amo a Deus, se você quer obedecer a Deus à risca, você vai entender, esperar o tempo do Senhor, pedir confirmação, orar, jejuar, procurar agir com muita prudência, temor a Deus, expressando teus sentimentos para com o Criador, porque Deus gosta de ouvir a nossa oração, a expressão do nosso amor para com Ele. Deus é um Deus amável, carinhoso, doce, gentil, e Ele gosta de se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus, Ele está fazendo toda essa união. Ele já está fazendo, Ele começou a fazer no passado, Ele continua a fazer. Quando a pessoa endurece o coração, Ele deixa, porque Ele não vai obrigar, mas Ele chama várias vezes, Ele sensibiliza, Ele dá provas. A mim, Deus já deu inúmeras provas. Eu não tenho dúvidas em relação tanto a laço de amizade com determinadas pessoas, que Deus citou nomes para mim, como em laços matrimoniais, que Deus já citou o nome para mim, os segredos do coração, de várias coisas que Ele citou. Vai acontecer assim, assim, eu quero preparar o teu coração para isso e isso, você deve ser forte para suportar dores no futuro, situações, porque Deus é um Deus que Ele também faz a ferida e Ele mesmo cura. Então tem situações que a pessoa precisa passar por uma forte dor antes de uma grande bênção, como aconteceu com Jó. Deus deu tudo em dobro para Jó, mas antes tirou um montão de coisas dele, permitiu o inimigo tocar em coisas de Jó, não é verdade? Então isso acontece muito também. E Deus age assim, Deus é misterioso, nós temos que entender e confiar no Senhor. Eu tenho abertura 100% para o que Deus faz na minha vida, quando Ele me confirma, quando Ele me fala. Quando Ele me diz, eu estou fazendo, tudo o que vem de Deus é maravilhoso. Até o que parece ruim é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você concorda com isso? É sempre boa, perfeita e agradável. Deus jamais vai escolher qualquer coisa, qualquer situação. Não. Deus é um Deus seletivo, Deus é um Deus detalhista, extraordinário, muito bem organizado. Então Ele pensa nos detalhes para fazer essas mudanças para o futuro. Amém? Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou colocar umas figurinhas
românticas. Eu sou toda romântica e como a história fala de união, laços de amizade, laços matrimoniais, eu vou colocar figurinhas românticas nesse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu presente, o seu futuro, o seu ministério, tudo na sua vida. Amém? Para concluir essa reflexão de hoje, eu gostaria de ler mais uma mensagem do livrinho Palavras de Sabedoria, Pensamentos Inspiradores, que está aqui na página 228, que diz assim: se você tem domínio próprio, tem um escudo, porque o domínio próprio não deixa você expor sua ira. Ele é como um dique de contenção das muitas águas, para que não se tornem arrasadoras. Assim, o domínio próprio contém nossas emoções avassaladoras. O domínio próprio sobre as emoções é uma balança da razão, inspirado em Provérbios 25, 28. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito, né? E que é tão difícil, para quem é temperamental é mais difícil ainda. Eu sou colérica e sanguínea, e tenho as emoções semelhantes de uma criança, então nem sempre eu tenho domínio próprio. É algo que tenho que buscar constantemente em Deus, que eu tenho essa dificuldade de às vezes chorar, às vezes agir pela emoção, às vezes ficar aborrecida. Eu estou orando muito ao Senhor para Deus me dar o domínio próprio, porque toda e qualquer pessoa que tem características de criança, ou as crianças, tem dificuldade de conter as emoções. Então, a dificuldade minha, domínio próprio. Então, essa mensagem é para mim mesmo, e eu deixo aqui também como conselho: se você apresenta essa dificuldade, nós devemos buscar em Deus o domínio próprio. É muito importante, o equilíbrio e o domínio próprio. E eu quero também deixar aqui um conselho e uma orientação ao mesmo tempo. Olha,
tanto em relação à união em laços de amizade, como união para laços matrimoniais, pode acontecer. Eu não estou te dizendo que está acontecendo, eu estou dizendo que pode, e eu estou explicando para você não ficar assustado ou assustada, tá bom? Pode acontecer um sentimento de sentir que precisa do outro ou da outra. Não é no sentido de deixe-me ver qual a palavra que eu utilizo, de dependência emocional. Não é. Não é no sentido de obsessão um pelo outro, não é. Às vezes o inimigo lança setas, cria situações, e quando a pessoa alimenta o pecado, a pessoa fica obcecada. Não é nesse sentido. Precisar um do outro não é depender, porque nós dependemos de Deus e Deus já preenche todas as lacunas. A questão de precisar um do outro é no sentido quando a Bíblia diz que nós somos um corpo, precisamos uns dos outros, somos membros uns dos outros. A mão não pode dizer ao pé, não preciso de você, né? O pescoço não pode dizer para a cabeça, não preciso de você. Então nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos uns dos outros, somos membros uns dos outros. Nesse sentido de amizade como Jonatas e Davi, Jonatas sentia que necessitava da ajuda de Davi. E Davi sentia que necessitava da ajuda de Jonatas. Mas isso porque Deus tinha uma aliança e estava entre os dois. Então Deus usava Jonatas para abençoar, proteger Davi e Davi para abençoar, proteger Jonatas, um ajudando o outro. Então eles tinham esse relacionamento de união, conexão, elo, amizade sobrenatural, que é diferente da amizade comum. Então pode ter um sentimento de precisar um do outro, mesmo no sentido de amizade e principalmente no sentido para laços matrimoniais. Então se acontecer no teu pensamento, no teu sentimento, nas tuas emoções, se você ficar assustado ou assustada, pensando assim, eu preciso dele, eu preciso dela, não é seta do inimigo, não é carnal, é de Deus. Deus coloca um sentimento de precisar, de sentir que necessita, justamente para aproximar. Se a união de Deus, se a vontade de Deus é causar essa união, Deus quer fazer isso. Então ele mesmo coloca um sentimento de precisar e necessitar da ajuda do outro. Acredite, tem gente que se sente bem só ouvir o som da voz. Só isso já gera uma certa paz, conforto. Sentir saudades é normal, inclusive chorar de saudade, sentir muitas saudades é normal, porque a saudade é isso mesmo, é porque você vê que a pessoa é cara, a pessoa é preciosa, você quer bem, você quer ficar perto, portanto, sentir o desejo de abraçar, de tocar, de estar juntinho é mais do que natural, principalmente no sentido de união para laços matrimoniais. Isso é normal, é comum e acontece em qualquer pessoa que vivencia experiência com o sobrenatural, com Deus. Deus faz isso. Então, só estou falando para você não ficar assustada ou assustado se você está vivenciando uma experiência assim. Não pense que é carnal, não pense que é você perdendo o seu controle, porque é o próprio Deus causando isso. Deus deixa claro, o propósito dele é unir mesmo, em laços de amizade, em laços matrimoniais, porque Deus quer junto, né, a união de propósitos. Então, Deus provoca mudanças nos aspectos emocionais, sentimentais, no interior. Olha, experiência com Deus mexe com as estruturas emocionais. E isso é experiência com Deus. Tanto união em amizade como para o casamento. Principalmente para o casamento, que os dois serão uma só carne, viverão uma vida juntos. Então é toda uma situação que Deus provoca. Então é impossível não causar nenhuma mudança nos sentimentos. Portanto, saudade demais é normal, querer ouvir a voz é normal, querer abraçar, querer tocar, querer pegar na mão, querer estar juntinhos é mais do que natural. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ore muito, jejue, peça confirmação ao Senhor em tudo. E eu estou daqui, da Escolinha Avivar, orando e clamando, principalmente pelo avivamento, que é o propósito principal de Deus nessa história. Deus abençoe sempre. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo.